colocou na tela do YouTube, trocou o tema. A gente vai começar o debate de hoje com o primeiro tema do dia, né? Na tela do YouTube, qual treinador faz o melhor trabalho até agora? Qual treinador faz o melhor trabalho até agora? E aí, a gente fez esse tema antes do começo, né, do Campeonato Goiano, antes do final do ano e antes do começo do Campeonato Goiano. A pergunta era diferente, eu perguntei quem era o melhor treinador naquele momento. Eu me lembro aqui que Humberto Louser do Vila Nova ganhou, né, por já ter subido uma equipe, já ter sido campeão da Série B, já ter feito trabalhos interessantes até na primeira divisão, coisas que Rafael Lacerda e Daniel Paulista ainda não fizeram, ainda não tiveram a oportunidade de fazer. E aí, como que fica a situação 5 jogos depois do começo do Campeonato Goiano? Será que mudou alguma coisa? Né? Qual o melhor treinador nesse momento em questão de trabalho, de produção, né, de entrega para Vila Nova, para Goiás e também para Atlético? Olha só o que fez até o momento o Daniel Paulista, técnico do Goiás, que é o único deles que está invicto, né? Tá aí o Vila Nova com o Louser, o Goiás com o Daniel Paulista e o Atlético com o Lacerda. O melhor técnico em aproveitamento é o Louser. Ele tem 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. Dos 3, o único que está invicto é o Daniel Paulista do Goiás. Ele conquistou 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates. O Louser, ele faz do Vila Nova o melhor ataque da competição. O Vila é o time que tem o melhor ataque do Campeonato Goiano. E o Daniel Paulista fez do Goiás até agora o time de melhor defesa. O Goiás só tomou um gol em 5 jogos. E um gol do Atlético numa falha do Tadeu. Ou seja, não foi falha coletiva, foi falha individual de um goleiro. E o Lacerda, até o momento, ele faz do Atlético o time invicto em clássicos. Ele já pegou os 2 rivais da capital, empatou com o Goiás, tomou um empate, faltando 30 segundos para o final do jogo, e ganhou do Vila Nova com autoridade no Onésio Brasileira Varenga, jogo difícil, pegado, equilibrado. Ele foi lá e venceu de novo o Vila. Então ele tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá aí os trabalhos. Diante disso, meninos e meninas, você de casa, que já tá deixando o teu like aí pra gente bater nesse primeiro bloco já 200 likes no canal do YouTube, a pergunta é boa, a polêmica também. Quem faz até o momento o melhor trabalho do futebol goiano, o melhor trabalho da capital em 2026? Quem é o nosso melhor treinador? Eu começo por você, meu comandante, Nivaldo Carvalho. Fala, Superfera do Brasil. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Danilo Dias, ao senhor Tim e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. A gente tem que analisar o treinador por alguns aspectos, não apenas por um, né? É a qualidade daquilo que a gente está vendo em campo, né? Algumas jogadas, resultado, então algumas coisas. É evidente que o campeonato ainda está no seu início, né? Apenas 5 rodadas realizadas, então muita coisa ainda vai acontecer. Então nós vamos fazer uma análise parcial. O resultado desse momento pode ser diferente do resultado final do campeonato. O que eu vou votar agora, aquele técnico que eu escolher agora, logicamente, pode ser diferente do técnico que eu vou escolher quando o time levantar a taça de campeão. Então, nesse momento, eu gosto mais do trabalho do técnico do Goiás, o Daniel Paulista. Por quê? O time do Goiás, ele tem início, meio e fim. Ele tem uma defesa que eu gosto, acho que a defesa do Goiás está fazendo um trabalho interessante. Veja que a subida dos laterais do Goiás tem, assim, surtido muito efeito, sobe bem, o lateral pela direita quando sobe, o da esquerda fica, isso aí é um trabalho de treinador. Os zagueiros sabem a hora de ir para o ataque, né? Principalmente naquele momento de cruzamento, de falta pelas laterais, de escanteio, veja o caso do Luizão, né? O meio-campo do Goiás está sabendo trabalhar, você vê no caso dos volantes. É verdade que o ataque do Goiás ainda eu penso que precisa melhorar, porque os gols do Goiás estão acontecendo mais de jogadores de contenção, mas a execução de jogadas, o toque de bola, a precisão no passe,
E eu vejo que é melhor do que o trabalho do Lacerda no Atlético, é melhor do que o trabalho no loser do Vila Nova. Então, eu gosto mais, eu destacaria mais o trabalho do Daniel Paulista do Goiás em relação aos outros treinadores aqui da capital. Então, não vou analisar treinador do interior, até porque eu não estou acompanhando muito o trabalho deles. Muito bem, então já tenho o primeiro voto para o Daniel Paulista, técnico do Goiás. Meus amigos, 60 likes, sapeca like todo dia. Essa enjoeira minha aqui com você, né? Pedindo like. Mas você não deixa. A gente já tem aqui uma audiência muito boa e eu não tenho nem metade da quantidade da audiência que eu tenho de likes. Então é uma coisa religiosa. É religioso. É igual a missa na Páscoa, a missa no Natal, o culto na Santa Ceia. É religioso. O Shabá, lá para os judeus. É religioso. Eu preciso que você deixe o seu like todo começo de programa pra gente bater aqui os 200 no primeiro bloco e depois a gente ir aqui, né, galgando os outros objetivos, ok? Então não custa nada, não te mata, não te fere, não te deixa mais rico, mais pobre, não. Deixa o seu like agora para dar uma fortalecida. O seu like só faz bem pra gente, ok? Então se você gosta aqui da série do esporte, 90% da população goiana gosta, por isso que a gente tem a maior audiência há quase 25 anos, então eu tô pedindo aí o teu like e também a tua participação. Severiano Castro Filho, Thiago, cuidado, né? O Paulista só pegou bêbados, ladeira para empurrar. Severiano, e se comportou muito bem. Por exemplo, o Atlético pegou a Jataiense e perdeu o jogo. O Vila Nova teve dificuldade contra a Becate e não ganhou um clássico. Então, assim, é complicado, cara. Mesmo os adversários do Goiás, dois, né? Centro-Oeste e Goiatuba, sendo equipes, assim, horrorosas. Equipes do mesmo nível em relação à ruindade, né? E você tomar uma dedada no olho jogando futebol. Você fica perturbadinho. Ou cair e bater o ossinho do cóccix, o ossinho da miséria, que é uma dor lamentável também. Você fica uma semana sem sentar. São times horrorosos, beleza. Mas o Goiás foi lá e goleou pelo placar de 4-0. Então você vai falar o quê do Goiás? Um time que tomou um gol no campeonato. Um gol no campeonato. O trabalho do Daniel Paulista até agora, gente, é muito bom. É um trabalho muito acima da média. Jason, boa tarde, Thiago e aos demais. Mandei um abraço aí pra galera tricolor de Vicência, no Pernambuco, e pra minha esposa Lidiane. Alô, galera tricolor de Vicência. Alô, Pernambuco. Lá no Agreste, né? Um abraço aí pra dona Lidiane. Obrigado pela audiência, viu, gente? Muito obrigado de coração. Saudações pra vocês. Um abraço pro Eduardo Mendonça Gomes. Já deixei meu like. Derilson Félix também tá ligado. Lacerda é o melhor treinador até agora. Fez 4 pontos em 2 clássicos. É um ponto de argumento interessante também pra quem escolher aqui o Lacerda. Porque o que vale no campeonato goiano? É clássico? Se for clássico, o Lacerda é o melhor. Ou são jogos todos, é o trabalho, é a questão da evolução do time. Então, assim, cada um aqui que escolher um treinador de um time diferente vai ter argumento de sobra, né? Esse é o ponto. O João Afonso Gomes também tá ligado, o técnico invicto precisa ter relevância, ok? Por isso, pra mim, o Daniel Paulista é o melhor. Edivaldo Muniz, boa tarde, Thiago, aqui direto de São Luís do Maranhão, não perco um programa sequer. Ô, meu amigo, obrigado, viu? Vicência, Pernambuco, e agora já vamos para São Luís do Maranhão, uma das capitais insulares do Brasil, né? Uma ilha. Obrigado aí pela audiência, grande São Luís do Maranhão, cidade maravilhosa. Debate das Feras, oferecimento Vedacil, seu distribuidor Gates. Melhores SUVs são na Tiger Moda, na Avenida T8, no Setor Bueno. A Center Pisos tem ofertas arrasadoras e está sorteando uma moto 0 km. Seu AP pelo Minha Casa Minha Vida é na Like Imóveis. Rainha da Borracha, parceira da sua empresa. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chão Nativo. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui pro Álvaro, né, que trabalha na portaria. Esqueci só o nome do prédio. É ali do lado do Vaca Brava, onde fica a minha médica do rosto, né, minha dermatologista. Ontem eu cheguei lá para ser atendido. Aí ele na hora, ô Tiagão, e o Nivaldo, cara, e o Tim, tá machucado? Falei, tá não, o Tim tá bem, tem 2 anos que ele não machuca. Falou, Tiago, eu escuto o programa de vocês todo santo dia, é religioso. O Álvaro, obrigado pelo carinho, viu, meu amigo? Obrigado aí, né, por sempre ouvir a gente, dar aquela moral, pela educação que você teve comigo ontem. Pessoa maravilhosa. Grande Álvaro da Tecnoseg, trabalhei na portaria do lado do Vaca Brava. Obrigado pela audiência, viu, de coração. 1h17, chama o Danilo Dias, o cracaço aqui pra mesa. Coloca ele na tela do canal do YouTube. Porque assim, gente, são trabalhos extremamente próximos, né? Você tem, por exemplo, a diferença da melhor campanha do Vila para a campanha do Atlético, que nesse momento é a 4ª campanha do campeonato, são apenas 2 pontos. E no confronto direto, o Atlético ganhou do Vila. O Goiás está 1 ponto atrás do Vila, 1 ponto na frente do Atlético. Tá tudo muito equilibrado, muito equilibrado. Então acredito que seja um pontinho ou outro que vá fazer aí a diferença.
Diante disso, Cracasso, nesse momento, qual é o melhor trabalho? Quem é o melhor treinador do futebol da capital nesse começo de campeonato goiano? Chega pra cá, homem férias, o comentarista recesso, grande Danilo Dias. Fala, Dani Show, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você, semana abençoada também ao Nivaldo Carvalho, ao maestro, o ídolo, Carlos Eduardo Tim, e a todos que nos acompanham também no nosso canal do YouTube, na frequência 90.7, esse canhão de audiência que é a rádio Band News FM. Pra mim, os 3 treinadores da capital, vou comentar sobre eles, mas eu quero abrir um parênteses antes do meu comentário sobre o Rogério Henrique também, um treinador da ABCAT, que só perdeu o primeiro jogo pro Vila Nova, depois são 4 jogos consecutivos a vencer, sem tomar gol, é o melhor sistema defensivo do interior, o segundo melhor da competição, só perde para o Goiás nesse quesito, um treinador que já foi campeão do módulo 3 aqui do nosso estado, também campeão do módulo 2 lá em Minas Gerais, campeão com o Operário, se eu não me engano, lá do Sul Mato Grossense, um treinador que tem bagagem, 46 anos, se eu não me engano, um treinador que tá fazendo bacana, um trabalho bom, o time dele joga futebol mesmo, é um sistema defensivo competitivo, muito bom. Cuidado, Rogério Henrique, pra mim eu tinha que abrir esse parênteses quando também é questionado os treinadores. Pra mim, dos 3 treinadores dos times da capital agora, Thiago, eu vejo que eu iria um pouco de cada. Eu pegaria o Loser do meio campo ali pra frente, conseguindo encontrar um equilíbrio a fazer gols do time do Vila Nova. Pegaria o derby, os clássicos, o rei deles chama Rafael Lacerda, esse aí, 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates nos clássicos, e Daniel Paulista na defesa e principalmente na organização. Pegaria um pouco de cada para formar um treinador só, mas o meu escolhido nesse momento eu vou ficar com o Daniel Paulista, ele que encontrou o equilíbrio, tá fazendo o Goiás jogar a bola, tá fazendo o meio campo do Goiás ter a bola, tá fazendo o Goiás ter equilíbrio defensivo, que tomou apenas um gol, tá fazendo o Anselmo Ramon voltar a ter alegria, sorrir, fazer gols, nota-se união, principalmente no pós-gol diante da Napolina. Daniel Paulista, que é um treinador que ainda o Goiás não está naquela perfeição, mas está demonstrando evolução, seriedade com a competição, lançou o jovem como o próprio Lucas Rodrigues, teve peito, acreditou que ele poderia ser titular desse time, trouxe ali umas peças totalmente diferentes no sistema defensivo, o lateral esquerdo é novo, o lateral direito também, o zagueiro que está jogando titular também, então um sistema montado por ele praticamente, peças que chegaram não é fácil, você pega um sistema defensivo que já era montado do Loser, que já era montado do Lacerda, e esses dois já sofreram 6 gols respectivamente, e o dele apenas 1, então eu vou ficar pelo equilíbrio, pelo momento, pelo saldo de gols, que são 10 no momento. Daniel Paulista, pra mim, é o treinador que tá aí em melhor momento. Perfeito. 1h com 20 minutos agora, 1h20 vai dando Daniel Paulista de lavada até o momento, hein? Eurípides Teixeira, boa tarde, Thiago, adoro o debate de vocês, viu? Aqui é Eurípides Teixeira de Aruanã. Alô, meu querido Eurípides Teixeira de Aruanã, a capital do Araguá, em Goiás, né? Grande abraço aí pra você, cidade boa, cidade bonita. Tem muito mosquito, né? Mas você leva lá um Baygon, você mata os mosquitos e vive lá com tranquilidade. Eu gosto de Aruanã, fui lá uma vez e gostei. Um abraço pro Thiago Abreu, Daniel Paulista o melhor, Goiás irreconhecível, tá tocando bola de forma objetiva. O Jeff aqui de Floripa, forte abraço a todos, sou o Tigrão, sempre ouvindo o debate das feras. Ô amigo, obrigado, Ilha da Magia, Grande Florianópolis, né? Cláudio Costa, Thiago Dol anuncia o valor do orçamento de 2026 para o Remo, 220 milhões. Boa tarde, Thiago. Cláudio, boa tarde. Mas assim, não sei se gasta isso tudo, né? É igual lá na minha casa, no começo do ano eu anunciei um orçamento de R$1 milhão. Acho que eu vou fechar o ano com 80 mil. Mas a gente anunciou um de 1 milhão, né? Orçamento é aquele negócio, meu amigo, que você anuncia, mas não sabe se você vai gastar, se você vai ter dinheiro, é previsão de caixa, né? Mas assim, eu acho que o Remo se lascou bonito com a saída do Marcos Braz. Anunciaram agora aí a contratação do ex-gestor de futebol do Grêmio, né, o Vanim, mas o Marcos Braz, pra mim, seria o diferencial do time do Remo nesse Campeonato Brasileiro que começa amanhã pra equipe do Remo, né, contra o Vitória da Bahia. Acho uma perda gigantesca. Onélio Gama, fala cara de lontra. Como é que você tá, Onélio? Tudo bem, né? Um abraço aqui pro Caio Marcos, também de Moraes, tá com a gente. Tiagão já merece uma coordenação. Ô, Caio, você tá ouvindo a gente de um tempo pra cá, né? Eu já tô nesse cargo há 1 ano, meu filho. Graças a Deus. Obrigado, Caio. Tem 1 ano que eu já tô coordenando a equipe aqui. Obrigado pela audiência. Tadeu Santos também tá ligado. Boa tarde, Thiago Bocudo. Amanhã tem Remo na Série A. Beleza, amigos. Boa sorte pra vocês aí na primeira divisão, fechou? A Camargo é referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. 6232726666. Acesse acamargo.com. Meus amigos do Brasil Africó, hein? Tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia.
linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. E Feirão Primeira Mão da Saga foi um sucesso. Agora é o fecha-mês que está começando. Até o final deste mês, permanecem maiores facilidades para você comprar o seu carro. São as maiores do Brasil. Para você trocar de carro, só com as opções da Primeira Mão seminovos. Corre para a loja ou entre pelo site e aproveite. primeiramãosaga.com.br. Quero a opinião do Maestro Tim também. Gente, não é possível que a gente não vai aqui ter uma discussãozinha, um debatezinho aí. Daniel Paulista pro comandante, Daniel Paulista pro Danilo Dias. Será que vai dar Daniel Paulista também pro nosso Maestro Tim? Será que vai dar Daniel Paulista pro Maestro Tim? Rapaz do céu, não sei, hein? Vai dar ou não vai dar? Hein, Maestro Tim? Chega pra cá. Fala comigo, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê. Depois de alguns dias de descanso aí, tava fazendo falta o Dedê. Um abraço pro Lucas Lourenço, pro Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, confesso que os 3 treinadores nesse início de temporada, o trabalho deles, para mim, são trabalhos bons, que muito semelhantes. Se a gente pegar o do Humberto Louser no Vila, conseguiu resgatar o ataque do Vila Nova, fazer um ataque muito eficiente, melhor ataque da competição até agora. Um time que vem sendo muito ofensivo, vem sendo muito, tendo muitas opções ali na parte ofensiva, então ele conseguiu ajustar esse ataque do Vila Nova. Precisa de um ajuste melhor defensivamente falando. O Rafael Lacerda no Atlético, rei dos clássicos. Mais uma vez, 2 clássicos no ano até agora, não perdeu nenhum, empatou um onde ele teve até mais próximo de vencer em relação ao Goiás, porque o Goiás empatou no último minuto do jogo ali. No clássico contra o Vila Nova foi eficiente, teve uma boa leitura o Rafael Lacerda, mas acabou que ainda falta um equilíbrio maior, o seu sistema defensivo já tomou 6 gols. E eu vou ficar com meus companheiros. Para mim, nesse início, há uma diferença pequena, mas o trabalho do Daniel Paulista me encanta mais. Vou te citar os motivos. Primeiro, para mim, ele resgatou o DNA do Goiás, um time agressivo, um time que joga pra frente, que joga em busca da vitória o tempo todo, deixou de ser aquele time reativo, deixou de ser aquele time que faz um gol e volta pra chamar o seu adversário, não, faz um gol, busca fazer o segundo, o terceiro, então ele resgatou essa agressividade do Goiás. É um time que tem hoje um equilíbrio muito grande, tem a segundo melhor ataque, um gol só a menos que o Vila Nova, a melhor defesa do campeonato, então um time muito equilibrado, um time que ataca muito, mas que não dá espaço para os seus adversários, tanto que sofreu só um gol até agora, então um time equilibrado em todos os 3 setores. O Daniel Paulista, para mim, também ele faz muito bem a questão de leitura de jogo, que a gente fala, né, as mudanças no segundo tempo, ele vê muito bem ali o que precisa o Goiás para crescer, então quando ele faz as mexidas, você não vê o time do Goiás caindo de rendimento, vê o time sempre crescendo, sempre mantendo aquela agressividade, então por isso que eu vejo que o Daniel Paulista nesse momento, à frente do Louser e também do Lacerda, ele tem um trabalho um pouquinho melhor, e além de contar a invencibilidade, que isso tem um peso, né? Tem uma semana com jogos mais pesados, tem a Becate, bem lembrado pelo Danilo, o trabalho do Rogério, o treinador da Becate, é muito bom até agora, para um time do interior, um time pequeno, numa cidade pequena, e que vem de 4 vitórias seguidas, fazendo uma campanha muito boa, já se consolidando no Campeonato Goiano para a próxima temporada, como um time que muita gente não acreditava que ia permanecer sequer um ano na primeira divisão, já está no segundo ano e já garantido para a terceira temporada. Então tem esse trabalho do Rogério lá no ABCAT também, que é muito bom, vice-líder da competição nesse momento, mas para mim o trabalho do Daniel Paulista tem esses incrementos que eu falei, que fazem com que eu fique com ele também em relação ao melhor trabalho nesse início de Goiânia. 1h27 agora, na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar, né, gente? São 30 anos de tradição e confiança, credibilidade do mercado goiano. A Impercia tem soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. Vem pro timaço da Impercia. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, são 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Você gosta de comida de qualidade, minha gente? Tem uma solução para você. Da 9 Restaurante, com churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais.
da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Experimente sem moderação. E você está precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Tem também a cotação pelo nosso WhatsApp, com aquele atendimento que você já conhece, né? 629-8665-0131, Elo Forte Uniformes. Deixa eu abraçar aqui o Código Futebol FC. Valeu, Thiago, você não lê meu comentário. Sempre tô na escuta aqui em Santa Catarina. Alô, Código Futebol. Abraço e obrigado pela audiência, viu? O povo catarinense em peso também, nos ouvindo aqui no canal do YouTube. Regina Célia, Thiago, eles são tão bons que o bicho deles pelo acesso até hoje não foi pago. Ah, tá falando aqui do Remo, né? De fato, o Remo ainda não pagou o bicho pelo acesso, não. Tá devendo lá o pessoal. Pecos Martins, ô Lontre, o Remo subiu mesmo? Uai, Pecos subiu, né? Acabou subindo. Acho que cai no final do ano, mas nesse momento subiu, né? Tomara que não caia. Eu quero times de torcida, de patrimônio, times grandes igual o Remo é, em relação à torcida, ok? Eu quero na Série A do Campeonato Brasileiro, ao lado de Vila Nova, Goiás e também do Atlético. Enéas Costa, boa tarde, Thiago. Boa tarde, fera. Tamo junto, viu? Vai deixando o like, gente. Meninos, assim, eu tô impressionado com os senhores. A palavra é impressionado. Os senhores conseguiram, com bons argumentos, não escolher o líder do campeonato. Humberto Louser para os senhores, assim, a campanha que ele fez até agora, os 12 pontos, a liderança, se cai um raio aqui nesse momento no Brasil, você vê aquele negócio lá, aquele cometa Halley, aquele miserável daquele cometa, e acaba com o mundo, coloca a gente em extinção igual foi com os dinossauros, o campeão goiano seria Humberto Louser. E os senhores não votaram nele. 2 clássicos até o momento. O Rafael Lacerda não perdeu para ninguém. Ele ganha do Vila Nova na casa do Vila. Os senhores sabem aqui a dificuldade que é isso. Pouca gente ganha do Vila Nova no Oba. Empatou com o Goiás, quase vencendo o jogo. Tomou empate, faltando 30 segundos para acabar o jogo. E os senhores também não escolheram o Lacerda. Parabéns pros senhores, viu? Parabéns, viu, Danilo? Parabéns. Né, todo mundo aqui só votou no Daniel Paulista. Humberto Louser não vale nada, o Lacerda não vale nada, é só o Daniel Paulista. O Lacerda, pra mim, o rei dos clássicos, ele tá ainda em montagem. E por que você não votou nele, então? Porque o time dele parece ainda estar desorganizado. Ele que preza muito pelo sistema defensivo. Você encheu o Lacerda de elogio e votou no Daniel Paulista. Eu não te entendi, não, hein? Eu tô encontrando o equilíbrio, defesa, ataque, e hoje o time mais homogêneo nesse equilíbrio, o time que não perdeu ainda, é o do Goiás. Ele tem encontrado um sistema defensivo novo, sofreu apenas um gol. O time do meio campo ali pra frente consegue se entender. Já tem o Anselmo Ramon, um dos artilheiros da competição. Atlético e Vila Nova já sofreram 6 gols. O Atlético mesmo foi derrotado, tomando uma derrota de 3 para Jataiense lá fora de casa. Então, assim, parece que o time ainda não se encontrou. Mas no outro jogo ele foi lá e ganhou do Vila Nova na casa do Vila. Eu vejo que a palavra que faz essa diferença, pra mim, pequena, do Daniel Paulista. Mas não é pequena, Tim. Você sabe por que não é pequena? Pequena seria se o Nival tivesse votado no Lacerda, você tivesse votado no Louser e o Daniel tivesse sido escolhido pelo Danilo. Os 3 aqui votaram no Daniel Paulista. E eu também votaria. Então não é pequena a diferença. Eu falando a diferença pequena porque eu falo de bons trabalhos. E pra mim os 3 fazem bons trabalhos. Só que o Daniel, pra mim, está à frente porque ele conseguiu esse equilíbrio. No Vila, é notório o crescimento do ataque do Vila Nova. E isso é claro, o ataque do Vila hoje é um ataque muito eficiente, fez gols em todos os 5 jogos que fez até agora. Só que tem a questão do sistema defensivo. Mas aí você me permite uma parte? Claro. Em relação à questão pontual do ataque do Vila, ok? Sim. É mérito do Louser ou da diretoria que deu atacantes muito melhores do que os atacantes que o Vila tinha na temporada passada? Eu vejo que é um conjunto. Por mais que você tenha bons jogadores, você tem que ter um bom treinador. Porque pro ano passado, por exemplo, eu vejo que o Vila tinha bons jogadores. Porque o mesmo Humberto Louser ano passado, com jogadores de menor qualidade na parte ofensiva, não fez do Vila Nova esse caminhão de gols. O Humberto Louser o ano passado eu nem julgo tanto não, porque ele chega no momento que o Vila tá sem chance de nada. Ele brigava por nada, ele não brigava pra cair, não brigava por subir, fez jogos ali que eu sei que deve ter sido muito difícil pra ele fazer com que aquele time tivesse motivação pra jogar, se bem que motivação é obrigação dos jogadores, né? Eles recebem pra isso, mas eu vejo que o ano passado foi meio mais complicado. Esse ano a diretoria fez algumas mudanças, conseguiu trazer bons jogadores e ele conseguiu encaixar o time, achar esse ataque ideal pro Vila Nova, um ataque que tem muita movimentação, que tem muita mobilidade,
qualidade, que tem muita criatividade, principalmente pelos meias João Vieira e Marquinhos Gabriel, só que o Vila falha muito. O Vila tomou, como disse muito bem o Danilo, 6 gols. Se você pegar os gols que o Vila levou contra a Napolina, esse próprio gol os 2 gols contra o Atlético, são falhas. Não são falhas individuais, mas são falhas coletivas que faltam um ajuste melhor no sistema defensivo. Então, por isso, para mim, o trabalho do Loser falta esse equilíbrio, assim como do Lacerda. Exato, o Lacerda tomou 6 gols 6 gols também. Quantos gols o Goiás tomou? Um só, só do Atlético. E outra coisa, contra o Abecate, o Vila teve 2 jogadores a mais, não soube tirar proveito, certo? Contra a Napolina aqui em Goiânia, teve gente tomou um sufoco. Teve gente que quase morreu. Quase infartou no final do jogo. No último lance. Equipe que teve gente nessa situação, Nivaldo? Nossa Senhora. Muita gente, né? Muito. Só contra a Aparecidense que o Vila não tomou gol, Nivaldo. Outra coisa, lá em Anápolis, pra mim, não foi pênalti aquele lance no lá. Rainer. Pra mim não foi pênalti. Em cima do Rainer. Pra mim não foi pênalti. E outra coisa, o Goiás, eu votei assim, no Daniel. Ele é um time que tem início, meio e fim. E ele joga um futebol assim, que é mais... Não vou falar assim, eu vou lá no campo para me ver o Goiás jogar. Hoje é muito difícil eu fazer isso com qualquer time. É mais vistoso, né? Mas é um time que é mais legal da gente ver ele jogando. É assim, o toque de bola do Goiás, tudo. É o que eu falei. Eu posso até no final do campeonato votar num treinador diferente, certo? Então esse voto meu hoje, ele é parcial. Eu posso mudar lá na frente, mas hoje, para mim, o Daniel Paulista faz um trabalho melhor. É um Só voto pra de gente momento, matar o assunto. né, Nivaldo? É um de momento, hoje, né? E olha que pra mim a diferença, Thiago, desculpa, é muito pequena. Eu gosto do trabalho do Lacerda, cara. O cara não perde clássico, cara. Você tem que enaltecer isso. Tem. A gente sabe o quanto é difícil essa situação. Só que ainda falta um equilíbrio maior do time do Atlético, assim como do Loser no Vila. Então, o Daniel, pra mim, ele tá à frente justamente por isso. Esse equilíbrio que ele encontrou rápido do Goiás. E o Lacerda ele deve estar incomodado com isso, porque ele preza muito pela organização defensiva. Sim. E é inadmissível pra ele tomar o gol contra a Aparecidense. Ele reclamou do gol contra a Aparecidense no último minuto, o gol contra o Goiás no último minuto, e isso eu tenho certeza que também incomoda ele.